dia, pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho, vai ser uma aula sucinta sobre a lei de Boltzmann e a evaporação de um líquido, tá certo? Então, na aula passada, nós falamos um pouco sobre a densidade normalizada de alguns gases em função da altura. Então, o nosso propósito era descobrir como que a densidade de um gás se comporta em relação à altura. Vocês vão de lembrar lá da aula passada, quando você der uma olhadinha, que naquela expressão analítica que nós encontramos para a densidade normalizada, havia lá um fator mgh. E mgh você sabe que é a energia potencial. Então, naquele caso, a gente tinha a energia potencial nos dando uma ideia em relação ao solo até uma altitude, como essa energia potencial do gás naquela altitude influenciaria na sua densidade. Então foi isso que nós fizemos na aula passada. E eu pedi para vocês então, né, conforme já na aula passada foi dito, para você fazer um estudo também da variação da temperatura, para você verificar o impacto da temperatura, aquele argumento kT presente ali no expoente, para você conseguir verificar como a temperatura influencia nessa distribuição. Então, já que você já fez isso, a gente consegue dar um passo adiante agora. Bom, será que aquela expressão ela é válida somente para a altitude? Bom, a primeira coisa que é bem bacana é que a gente pode generalizar aquela expressão e entendê-la de um ponto de vista mais geral, mais amplo, e relacionar essa energia potencial que era naquele exemplo, naquela aula, a altura, agora nesse caso, com a energia potencial das moléculas uma em relação à outra, ou seja, em relação às suas posições relativas uma às outras, dado uma coleção de moléculas que fazem parte de um determinado gás, como lá a gente brincou, né, com o nosso H2, com o hidrogênio, com o oxigênio, com o CO. Então imagina você está respirando agora aí o ar da sua residência, e nesse ar existem milhares de partículas, moléculas, e elas têm claramente uma distância uma da outra, elas não estão unidas. Como elas não estão unidas, elas estão presentes em um ambiente com uma temperatura em equilíbrio, certamente elas devem apresentar uma certa distância média entre elas. Então é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E logo depois a gente vai conseguir entender como que um líquido evapora. Então vamos lá. Naquela expressão da aula passada, você tinha que n era igual a um n0 e o e elevado a menos mgh dividido por kT. Agora nós substituímos aquele n0 por uma constante, tá certo? E nós temos aqui já agora o menos p dizendo aí para nós, representando para nós aquela parte em relação à energia potencial, que é o que a gente quer dizer agora. Então, basicamente, a lei de Boltzmann ela diz o seguinte para a gente, que a densidade em qualquer ponto das moléculas de um determinado gás é proporcional a este argumento aqui, olha, a este argumento, ao E elevado a menos P sobre kT. Então, no fundo, você aqui tem uma constante que você vai ajustar de acordo com o seu problema, mas a proporcionalidade depende desse argumento aqui. Então, essa é a lei de Boltzmann. A gente tem que agora prestar atenção o que ela está dizendo para nós, para a gente tirar aí mais algumas conclusões interessantes. Então, aqui eu trouxe para nós o quê? Uma espécie aqui de... os pontinhos pretos representam moléculas, então aqui nós temos uma coleção de moléculas, um gás, vamos dizer assim, onde a gente está enxergando um punhado de moléculas deste gás, e lógico, aqui a gente está enxergando ele de uma maneira estática, mas você vai logo entender e vai imaginar aí junto comigo que eles estão em movimento, estão aí distribuídas numa região do espaço, e o tempo todo você está tentando analisar o quê? A distância entre moléculas. Então os pontos são distâncias, as distâncias R0 são as distâncias mínimas que nós temos
as distâncias com maior probabilidade de acontecer, aqui só para a gente ilustrar, tá? As distâncias R verde são distâncias muito maiores do que R0, e distâncias R azul são distâncias menores do que R0. E você há de perceber comigo aí que nós desenhamos aqui, né, esse esquema de uma maneira cuidadosa para tentar mostrar para você que a distância menor que R0 acontece com muito menor frequência, tem uma probabilidade baixa de acontecer isso. As distâncias R0 acontecem, e as distâncias R verde, que são maiores do que R0, se você completar aqui todos os traçados, você vai verificar que ele acontece com uma maior frequência, tá certo? Então, o que você está buscando aqui nesse momento? O que nós estamos buscando? Nós estamos buscando entender como que essas moléculas se distribuem uma em relação à outra, já que nós temos uma lei que relaciona a densidade com este argumento que relaciona a energia potencial com a energia cinética. Como a energia potencial depende da energia de uma molécula em relação à sua vizinha, o nosso problema agora passa a ser a resolver essa lei de Boltzmann dessa forma aqui, olha só. Então vamos lá, vamos revelar aqui o próximo passo. Você vai ter que fazer uma somatória de todas as distâncias dividido pelo kT, já que isso está numa mesma temperatura, então kT vai ser igual para todos, tá certo? Considerando aqui uma temperatura fixa para todo o universo, para toda a coleção de moléculas, então você vai relacionar energia potencial com energia kT. Veja você aqui que eu escrevi agora a energia potencial como uma função V da distância da partícula I em relação a J. Então, na verdade, toda hora você vai pegar então aqui, eu quero fazer essa partícula com essa partícula, então mede a distância, divide por kT, vai somar também com essa distância dividido por kT, com essa distância dividido por kT, com essa distância dividido por kT, e assim sucessivamente até você fazer a combinação de todas com todas e vai fazer essa somatória aqui. Essa vai ser a probabilidade de você encontrar moléculas na distância R desejada. Então é daí que a gente consegue evoluir a partir da lei de Boltzmann, que nos diz que, na verdade, lá naquela aula passada a gente estava pensando em energia potencial com relação à altura. Agora não, a gente está pensando em energia potencial em relação a uma molécula e a sua vizinha. Então mudou um pouco, ainda estamos falando de distância, só que são de uma molécula em relação a outra. Naquele exercício da aula passada, nós tínhamos ali a gravidade e uma força atuando, como era a altura. Agora nós temos outras forças intermoleculares, que elas são representadas aqui por V. Essas outras forças a gente discute em uma outra aula, mas você há de lembrar comigo que você sabe que tem os íons que se atraem ou repelem, existem as forças intermoleculares do tipo Van der Waals, tantas outras aí que nós conhecemos. Então são essas forças que vão reger a função V para aquela distância, tá certo? Então, dependendo do tipo de força, a distância vai ter uma resultante aqui, vai gerar uma resultante específica na energia potencial, e aí você vai dividir isso por kT, somar todas as combinatórias, o E elevado a isso, é a probabilidade de você encontrar moléculas naquela distância intermolecular que você pretende investigar. Então, vamos dar uma avançada aqui agora para esse outro diagrama aqui. Então vamos lá. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem aqui a função da energia potencial para duas moléculas. E se você parar para perceber, ela depende apenas e tão somente da separação entre elas. Então olha só, as abscissas R aqui é aquela distância R que a gente tinha aqui na nossa nuvem, tá certo? Olha só o que a gente tem então.
para um R muito maior do que R0, o que está acontecendo aqui? Olha, se você vem daqui de longe e vem se aproximando, a energia diminui conforme as moléculas vão se aproximando uma das outras, tá certo? É isso que está acontecendo aqui, olha, a energia potencial vai diminuindo conforme elas se aproximam uma das outras. Você há de lembrar junto comigo que aqui na nossa fórmula nós temos um menos. Então, conforme você vai testando distâncias que elas vão diminuindo até chegar em R0, como a energia potencial está ficando negativa, lógico que a sua probabilidade, esse menos com esse menos aqui, vai deixar o expoente positivo e, portanto, o resultado dessa probabilidade vai ser extremamente grande. R0 seria uma espécie de distância mínima, vamos dizer, aceitável para aquela condição, para aquela coleção. É onde você esperaria encontrar um ponto de equilíbrio. Porém, se você começa agora a investigar distâncias menores do que R0, você vai ver que a energia potencial aqui vai começar a subir muito. Na verdade, isso representa a força repulsiva entre as moléculas quando elas se aproximam além de um determinado limite R0. Elas, de longe, elas vêm se atraindo, quando estão muito próximas, elas começam a se repelir. O P aqui começa a ficar positivo, e um P positivo, com esse negativo, deixa o expoente negativo apesar de um valor muito grande, e um expoente negativo grande faz com que esse argumento todo ele vai ficando muito, muito pequeno, tá certo? Então, basicamente, você verificará aí que você não vai encontrar praticamente partículas ou moléculas em relação a uma outra com uma distância menor do que R0. Quando você investiga esse diagrama em relação a isso que nós temos aqui, o que é importante você entender aqui? É importante você entender que a temperatura ela também tem um impacto. Se esse valor é muito grande, se esse valor aqui, pessoal, é muito maior do que a função V, o expoente é relativamente pequeno. Então você vai concluir que a probabilidade de você ter uma molécula em algum ponto do espaço acaba sendo independente da posição. Porque é óbvio, né? Esse valor ficou tão grande que esse número dividido por esse vai tender a zero. E se esse expoente tende a zero, E elevado a zero vai dar igual a 1. Então já a posição que você entra aqui já é irrelevante do ponto de vista da probabilidade de encontrar moléculas naquela distância RJ que você pretende investigar. Então essa expressão significa o seguinte: você entra com uma posição desejada. Aí eu quero saber qual a probabilidade de encontrar moléculas com uma distância R em relação a uma molécula e a sua vizinha, em relação a I e a J. Você entra com ela, usando a função de energia potencial que você tem. Para cada par, você divide por kT, que deve ser o mesmo para todo o conjunto de moléculas que você tem naquela coleção. E aí, resolvendo isso, o E elevado a esse expoente vai te retornar uma probabilidade de encontrar moléculas naquela condição RJ. Tá certo? O que acontece? Com a temperatura subindo, você tende a fazer com que, na verdade, as moléculas elas estão totalmente distribuídas e isso é independente agora de qualquer RJ com que você entre para fazer a investigação. Conforme a temperatura diminui, esse argumento ele começa a ter uma maior importância. Ele passa a ser mais predominante na resposta, ele tem um impacto maior na resposta sua. Então o que vai acontecer? Daí você vai concluir comigo o seguinte, que para uma determinada temperatura, se essa temperatura for muito alta, você vai ter distâncias muito maiores. E a probabilidade de encontrar moléculas em qualquer local do espaço vai ser possível, vai ser alta. Conforme a temperatura vai diminuindo, o que significa? Significa que você vai começar a só poder encontrar moléculas numa determinada distância RJ, ou seja, uma distância de uma molécula em relação a outra.
inclusive em distâncias cada vez menores, cada vez que T for menor. Quando essa temperatura é muito pequena, começa a ser fácil e mais provável de você encontrar moléculas amontoadas uma em relação à outra. Elas começam a estar com uma distância mínima, elas começam a se aglomerar e a reduzir em pequenas gotículas, em pequenos condensados, que formam gotas, que formam líquidos, uma coleção enorme de moléculas aí formando uma pequena poça de líquido daquele elemento que você está investigando. E aí, se a temperatura continuar baixando, a probabilidade de você encontrar moléculas com distâncias, uma em relação à outra, correspondentes à distância de um sólido, passa a ser cada vez maior, e aí então aquele elemento que antes era gás e agora em uma temperatura inferior já começa a virar líquido e depois sólido, então você vai ter solidificado ele. Então é assim que começa. Você vai derrubando a temperatura, você vai tendo cada vez mais moléculas sendo posicionadas, podendo encontrá-las com maior probabilidade em distâncias cada vez menores, e aí você tem o sólido. Quando a temperatura vai subindo, essa distância entre moléculas vai subindo, também vai aumentando, e aí você vai tendo líquido, você vai tendo gás, e aí você vai ter todas as moléculas distribuídas pelo espaço e com uma probabilidade de 100% de encontrar ela em qualquer ponto. Então é por isso que um líquido evapora. Esse é o mecanismo, você estudar a distância intermolecular e entender que no gás essa distância é muito grande. Conforme ele vem esfriando, você vai tendo probabilidades maiores de encontrar ele numa distância intermolecular cada vez menor. E quanto mais as moléculas se aproximam, a probabilidade de elas serem encontradas próximas aumenta. Isso acaba significando encontrá-las no estado de líquido e posteriormente sólido. Basicamente é isso, pessoal. Então, quando você tem um líquido, por exemplo, a água, 20 graus Celsius, que você acabou de tirar da sua torneira, e você deixa ela num recipiente que também está a 20 graus Celsius num ambiente determinado. Passa algumas horas, você vai ver que aquele nível de água caiu um pouquinho. Poxa, mas a água não está fervendo, ela não está fervendo para estar evaporando. Por que a água diminuiu o nível? Por que a água evaporou? A água evaporou porque, na verdade, não é que você tem ela 100%, todas as moléculas estão naquela mesma temperatura, naquela mesma distância. Como você viu aqui, é uma questão de probabilidade. Então, mesmo naquela coleção enorme de moléculas de água dentro de um recipiente, você tem a probabilidade de encontrar moléculas com uma distância R muito maior, ou que ela venha ganhar energia por algum efeito que a gente vai discutir em outras aulas de maneira mais detalhada, e aí de repente ela ganha energia potencial e ela se escapa, ela se desprende da massa de líquido e ela evapora. Então existe uma probabilidade, apesar de pequena, de você ter ali as moléculas realmente evaporando durante todo aquele processo, mesmo que numa temperatura baixa. Então é isso que a gente queria mostrar aqui para você entender o princípio de evaporação de um líquido. Conforme você for aumentando a temperatura do líquido, tá certo? Esse fator aqui começa a ser cada vez mais importante e a distância entre moléculas passa a ser cada vez mais irrelevante, e aí você vai tendo, na verdade, uma distribuição cada vez com R cada vez maior. Então é isso, pessoal, que a gente queria concluir aí a partir da aula anterior, para a gente conseguir fixar essa ideia do princípio de evaporação de um líquido, mesmo numa temperatura ambiente. Então você entende agora que quando eu aumento a temperatura, no fundo eu estou aumentando a probabilidade de distâncias maiores entre moléculas, e aí isso constitui o gás. Em temperaturas menores, então você diminui aquela probabilidade, na verdade você aumenta a probabilidade de distâncias menores, elas vão se situar próximo de R0, elas começam a se aglomerar, e aí você começa a ter líquido, e se isso continuar baixando a temperatura, vem para os sólidos, e aí você tem então todas as mudanças de fases a partir da temperatura. Essa expressão ela é muito simples, ela de fato é o que nós temos hoje para entender
como essa dinâmica acontece, e a grande complexidade dela é o seguinte, é como você resolve isso daqui para milhares e milhares de partículas, mesmo quando a gente fala de uma gota de água, a combinação entre todas as moléculas de uma gota de água, uma com a outra, para você conseguir fazer essa contabilização, é extremamente complicado e foge hoje do nosso poder computacional. E isso é uma das tarefas da ciência, uma das tarefas da mecânica estatística, na verdade, da qual faz parte esse assunto que a gente acabou de tratar com você, que é bastante interessante. Tá bom, pessoal? Obrigado pela aula de hoje. Dá um joinha para nós aí e vamos juntos para a nossa próxima aula. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.